podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Vitor Andrade, Ricardo e Samuel conversam com o empresário e empreendedor João Paulo Alves sobre empreendedorismo como forma de ascensão social. Primeiramente, bem-vindo a todos os visualizadores. Estamos aqui apresentando o projeto do podcast da Escola Portinari e estaremos abordando sobre a trajetória e ascensão social de nosso convidado especial. Antes de tudo, eu sou o Ricardo, do segundo ano do colegial, e aqui temos... Prazer, Vitor, sou do segundo ano do colegial. Meu nome é Samuel, sou do primeiro ano do colegial. E nosso convidado especial é o João Paulo, administrador, contador, e gostaríamos de entrevistá-lo, fazendo algumas perguntas sobre sua trajetória, suas dificuldades, o que permitiu toda essa persistência até chegar no ponto que você está hoje. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu aceitei o convite, fiquei muito feliz, né? A gente gosta muito daqui, né? Meus dois filhos, né? Tem um que já passou por aqui, se deu muito bem na vida, e outro que está aqui também. Então a gente recebe com bastante carinho e orgulho o convite de vocês para a gente conversar, né? A gente queria começar perguntando um pouco da sua vida, né? Como é que foi a sua infância, como é que começou tudo isso? Agradecer Você estar aqui. disponibilizar seu tempo aí. Não, mas a gente está aqui com bastante prazer, né? Então, isso tranquilo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, como é que eu vou falar? Vou começar então da minha infância. Eu nasci aqui em Avaré, né? Eu trabalhei na agricultura há bastante tempo. Morei na cidade, meu pai era bancário, depois eu fui para o sítio. Trabalhei na agricultura e eu passei uma parte, meu ensino médio, por exemplo, eu fiz quando eu estava no sítio. Então eu dividia, a minha vida era trabalhar, plantar. A gente trabalhava com plantio de hortifruti granjeiros, né? Hortifruti, na verdade, nada de grande, só verduras, legumes. E aí eu fui estudando, né? Queria ir para uma faculdade, como todo mundo quer uma faculdade. E no meio do caminho eu acabei me preparando também para concurso, né? Eu não tinha uma ideia do que fazer direito, na verdade, né? Naquele momento. Então eu acabei entrando na Polícia Civil, né? Fiz feira, tempo antes disso, fiz feira, acho que até os meus 19 anos, depois eu passei no concurso público na Polícia Civil, até os 19 anos eu dividia então, né, fazer feira, estudar e trabalhar no sítio. Depois eu voltei a morar na cidade, já no finalzinho do ensino médio, eu acabei passando na Polícia Civil e também eu fui para a USP. Eu entrei lá, eu queria fazer física computacional, né? Eu tinha um curso lá onde a gente testava, as pessoas testavam os computadores naquela época, eram bem diferentes dos que se tem hoje, e era a Datafolha que testava. Eu fui atrás desse curso na USP porque quem não queria, né? Você queria estar perto de onde tinha muita coisa. E eu, na minha simplicidade, queria fazer aplicação de energia nuclear na velocidade de processamento da máquina. Era essa a minha ideia. Então eu acabei tendo sucesso, acabei indo para a USP e eu não fiquei lá, né? Acabei voltando por questões econômicas também, um pouco. Eu tinha mais irmãos, né, que eles queriam também estudar e tal. E eu tenho um irmão que está em São José dos Campos. Na época nós estudávamos no Coronel João Cruz, na verdade. E ele acabou passando num programa da Vibras, aeroespacial, que pegava os melhores alunos do ensino médio para estudar em São José dos Campos, num colégio lá, de uma escola técnica. Então ele acabou indo para lá. Então saíram os dois de casa mais ou menos na mesma época. A gente precisava ajudar um pouco essa questão da atividade no sítio, né, plantio. Então eu acabei voltando por decisão própria.
Eu acabei aí, nessa época, logo depois eu acabei passando então no concurso público e acabei ficando aqui em Avaré um tempo e fazendo faculdade aqui mesmo. Eu fiz administração de empresa primeiro e depois eu eliminava os 2 primeiros anos, eu fiz ciências contábeis. Na verdade, não, acho que eu fiz ciências contábeis primeiro, depois eu voltei a fazer administração. Foi esse o caminho que eu escolhi. Aí eu passei no concurso de despachante policial, né? A gente fazia documento de carro. Hoje a gente faz tudo no poupa-tempo, né? Faz direto no banco, mas ainda tem despachante, mas tinha muito volume de trabalho naquela época. E eu montei um escritório de contabilidade junto com o despachante. E aí eu comecei a dar aula, né? Então, assim, essa foi o caminho assim, da minha vida até o momento de eu chegar e começar a entrar na educação, né? Em que momento da sua vida você percebeu que quer empreender e tal? E quais as maiores dificuldades que você sofreu? Na verdade, a decisão de empreender, né, quando você é feirante, você empreende todo dia, né? Você tem uma quantidade de produto perecível para você vender, então você tem uma janela para você vender, que é o tempo que dura a feira. Mas é uma atividade bastante informal, né? Se você for pensar assim, não precisa estar... Você é produtor rural, onde a gente tinha isso, mas para fazer feira você tinha que ter uma inscriçãozinha que fazia ali com o fiscal da feira, né? Nem precisava estar formalizado, né? Como a gente fazia isso de forma regular, nós começamos a ter contato com outras coisas. O fornecimento de verdura para merenda, né? Que era da prefeitura. Isso forçou um pouco a sair daquela comunidade só plantar verdura no sítio e trazer para a feira, né? Precisava participar de licitação. E eu acho assim que não importa o que você vá fazer, serviço, comércio, ou produto, você tem que ter o comércio, né? Então a questão comercial de vender produtos, né, fez com que eu percebesse que não importava o que fosse, de fazer um software, ou uma máquina, um robô, ou criar algo de alta tecnologia, se você não fosse bom comerciante, você não colocava aquele produto no mercado. Então acho que a decisão de que eu iria empreender alguma coisa na minha vida foi tomado por necessidade na época da feira, né? Acho que foi aí que eu comecei a pensar, porque eu vi que o comércio servia para tudo, né? Essa era a situação. E qual a maior dificuldade que você enfrentou nessa trajetória? Bom, você mesmo perguntou se foi difícil, né? O Brasil tem melhorado muito na questão de abertura de empresa, mas todo mundo que abre empresa, ele precisa de uma orientação maior. Eu acho que, por exemplo, eu abri o escritório de contabilidade, por causa dos cursos que eu fiz, isso me ajudou muito já. Mas quando você vai fazer uma questão um pouco maior, né, você precisa ter uma orientação melhor, né? Eu acho que isso faz parte da cultura, né? Pouco cada vida, você vê, por exemplo, um americano, eles têm uma educação diferente da nossa, né? Por exemplo, eles não têm lá caderneta de poupança, né? Eles tentam investir em mercado de ações. Isso faz com que haja uma educação voltada também para as questões financeiras diferentes da nossa. A gente fala muito em poupança, né? Guardar o dinheiro numa conta no banco, né? Nada contra, eu acho que em determinados momentos é seguro, mas é a menor remuneração possível, né? Então, eu acho que quando você vai empreender de uma forma maior, primeiro a burocracia, você tem que procurar, graças a Deus, um contador, né? Graças a Deus, um contador, para começar a ajudar você a lidar com a burocracia. Porque ela não é só a abertura da empresa, ela também é a regulação do setor que você vai. Por exemplo, você falou de faculdade, você tem o Ministério da Educação que regula essa atividade, né? Por exemplo, operador de plano de saúde tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, quando as atividades são reguladas, tem muita legislação que cerca o negócio, né? Vamos falar uma coisa assim bastante interessante. Corpo de bombeiro, por exemplo. Corpo de bombeiro está presente em todas as atividades e tem legislações específicas que mudam dependendo da atividade. Então,
a maior dificuldade que tem é as informações acerca do negócio que você quer fazer. Segunda situação, eu acho que as linhas de crédito, procurar dinheiro, né? Isso é importante, porque você pode ter lá um bom planejamento estratégico, trabalhar com orçamento, ter feito pesquisa de mercado, ter olhado as questões internas da sua empresa, mas tem fatores que você não controla. Então, construir um fluxo de caixa saudável necessário até você entrar numa situação de ter lucro, né? Que suas atividades, o tanto que você investe, o tanto que você gasta, seja menor do que aquilo que você recebe, né? Que você tenha de receita, assim, grosso modo falando, há um tempo até você chegar nesse momento. E aí precisa, Alex, dependendo da sua atividade, o dinheiro não é suficiente. Então, eu acho que uma das dificuldades, né, que todo mundo tem é ter acesso a um dinheiro ou a um programa, alguma outra situação que proporcione ele ter acesso àquilo que ele precisa de investimento. Porque quando você abre as empresas, elas não são muito altas, né? Você precisa de pouco, talvez, é um complemento, né? Quando você faz alguma coisa de forma organizada. Eu acho que isso é importante. A gente tem programas como o Banco do Povo Paulista, por exemplo, né? Mas quase ninguém sabe como usar, né? Às vezes as pessoas usam depois que abriu ou depois que não necessitam tanto, né? Só pela oportunidade. Eu gostaria de perguntar o que sua família, seus amigos acharam disso, eles te apoiaram ou foram totalmente contra quando você começou? Essa é uma boa pergunta. Geralmente, quando você vai empreender, você tem muito mais pessoas contra que a favor. Então, no meu caso, eu estava saindo de um concurso público, que era na Polícia Civil, né, que tinha estabilidade, para começar a trabalhar com as minhas coisas. Então, montar um escritório de contabilidade e de despachante. Meu escritório se chama Desconta, que é de despachante de contabilidade. Eu acabei com a atividade de despachante e continuo com a contabilidade. Não é que as pessoas não te apoiam, na verdade. Talvez elas não compreendam, né? Você não reúne a sua família, por exemplo, e fala assim, olha, esse aqui é o plano de negócio da minha vida. E, na verdade, a gente acaba não fazendo isso. Talvez pela idade, pelo confronto um pouco de opinião, né, que você tem. Eu tinha 21 anos quando eu comecei a pensar nisso, né? Comecei a fazer alguns negócios. Então, eu acho que tem sim, assim, ninguém apoia você. Cara, todo mundo quer que você fique naquilo que é mais seguro, né? Aí tem uma coisa que fala que quanto maior o risco, maior o ganho, né? Mas você também precisa de conselho para você ponderar o risco, né? Eu acho que essa questão. E as dificuldades, assim, talvez o apoio, uma delas, falta de informação, né? Eu volto a falar. Toda vez que você vai se lançar para um negócio, você vai arriscar, eu acho que fora o dinheiro, o tempo, né? O tempo é a única coisa que você não recupera. Então tem que tomar muito cuidado com o tempo, né? E aí todo mundo fala, não adianta ficar insistindo numa coisa, você tem que trocar, mas precisa racionalizar bem o processo. Tudo isso você acaba aprendendo depois que você vai trabalhando, né? E eu acho que a falta de informação, né, na minha época, era o mais difícil, né, eu me colocar assim, né? Hoje, eu acho que mudou. Hoje você tem muita informação, você tem mais dificuldade em encontrar a informação certa, né? Eu sou ainda na época de fazer trabalho na faculdade e mandava por fax o pedaço do trabalho para depois a gente juntar tudo, né? Então, eu acho que, sim, sempre tem dificuldade, né? Recurso, de novo, todo mundo tem um monte de ideia, né? Mas como que se coloca isso para funcionar, né? Fora a parte do planejamento, se planeja, faz tudo certinho, mas precisa de dinheiro, né? E talvez isso, de novo, seja uma coisa muito complexa, né? Todo mundo, a família, todo mundo pensa muito no valor econômico da coisa, né?
Eu acho que isso precisa também de pensar em outras coisas fora o valor econômico. Por isso vem esses conselhos assim. Então eu acho que a informação poderia superar todas essas coisas, né? De forma melhor, eu acho. Ricardinho, um pouco, como o senhor mesmo apontou, essa lacuna na formação educacional do brasileiro, porque atualmente, diferente de alguns anos atrás, mesmo tendo tanta informação, o indivíduo ele é jogado na sociedade sem a noção do caminho que tem que percorrer, das oportunidades que se encontra no mercado. O que poderíamos fazer para preencher essa lacuna? Então, eu acho assim, acho muito interessante essa sua pergunta, né? Nós temos uma base cultural, né? Quando a gente fala em educação, a gente não fala só o que a gente vem aprendendo na instituição de ensino, né? A gente está falando do conjunto de conhecimento que a gente vem adquirindo com todas as experiências que a gente acaba tendo contato, né? Porque aquela história, ninguém ensina nada, a gente que aprende, né? Essa é a situação. Então, eu acho que a evolução da sociedade como um todo vai melhorar esse posicionamento. Agora, não que a gente está no ramo da educação, é fácil você ficar falando, porque quando eu me preocupo com a educação, eu tenho um negócio dentro da educação, o pessoal se preocupa com isso porque ele ganha dinheiro com isso, né? Essa é a verdade, né? Tem gente que ganha bastante dinheiro com isso, né? Mas, por exemplo, né, a gente fica com muita responsabilidade do negócio que a gente tem, então você começa a olhar com mais cautela, né, e com mais cuidado nisso, né? Até porque tem essa questão da maldade, de fato a gente ganha dinheiro com a educação. Eu acho que precisa de uma evolução como um todo, a gente tem que abordar outros aspectos dentro das instituições de ensino, que não seja só simplesmente cálculos matemáticos desvinculados de operações. Você pode aprender um cálculo matemático destinado a uma situação que pode corrigir uma situação social dentro da sociedade, né? Mas a gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, porque vai precisar que haja um comprometimento maior de todos. Hoje, dependendo de estar saindo da pandemia ou não, né, a gente vem retomando o que já acontecia. Nós temos pais e mães que trabalham. Isso não acontece na minha casa, eu não vou falar nada, fala que é fácil enrolar um rabo, sentar em cima e falar dos outros. E muitas vezes, né, escolas ou instituições que consigam ficar mais tempo com os filhos sejam as soluções mais buscadas. Tanto que você vê que tem muito programa de governo voltando-se para isso. E aí você acaba tendo uma formação mais genérica das pessoas, né? E a família cada vez influenciando menos na formação do indivíduo. Então, quando a gente tem uma situação dessa acontecendo, você tem resultados também maiores, né? Se você tiver uma política para aquilo, mas a gente está bem na transição, vai demorar um pouquinho, né? Porque a sociedade não é perfeita, né? Quando ela atingir a perfeição, acabou, né? Então ela vai sempre evoluindo, o que a gente está vendo. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, você vai discutir, você quer uma profissão A ou B, né? A maioria das pessoas às vezes não quer saber que tem a mesma profissão do pai e da mãe, porque o pai e a mãe só trabalham naquela profissão, não é aquilo que eu quero para mim, né? E vem buscar, por exemplo, na escola, na instituição, a figura de alguém que conheceu um profissional lá dentro, um professor, alguém, para entender ou buscar o que ele quer fazer da vida, né? E eu acho que isso deveria começar um pouco mais na família, né? Por exemplo. Na verdade, o indivíduo tem que escolher o que quer para fazer. Mas ele acaba fazendo as suas escolhas diante das experiências que tem, né? Se a gente colocar um monte de comida aqui em cima da mesa que a gente nunca comeu, sabe qual que você gosta mais, né? Nós vamos ter que experimentar para ver aquilo, lógico, né? Se for técnico, por exemplo, fala, eu não gosto de doce, então você não vai comer os doces, né? Você vai comer só os salgados, né? Para ter uma opinião. Mas isso é parte de um conjunto de experiências. Então, eu ia dizer assim, que
o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a gente está fazendo, né? E eu acho que precisava acrescentar um pouquinho mais de diálogo, né? Em todo lugar, né? Inclusive na minha casa. Em todo lugar tem que ter um pouco de diálogo, você tem que fazer isso. Porque se a gente deixar o ritmo frenético do jeito que a gente está fazendo, sem tomar cuidado com os detalhes e efetivamente não fizer com que isso aconteça, não vai dar certo, né? Então, vou dar um exemplo, né? Porque eu sou gordo. Porque eu tenho que ter uma postura e parar de comer, né? Mais do que eu uso, né? É uma questão de postura. Então, eu acho que fazer o que está fazendo, mas a sociedade tem que se posicionar mais. Tá certo? Sim. Então, alterando um pouco o tópico, como o senhor acabou entrando gradativamente nesse mundo empresarial, desde sua criação a respeito da feira, desenvolvendo a habilidade do falar, você acabou entrando em contato com novas influências, conseguindo novas oportunidades, descobrindo outros caminhos para alcançar a ascensão social. Com toda essa sua exposição a esse novo mundo, digamos, você notou alguma alteração na sua construção da sua personalidade e tanto o ambiente ao seu redor? Que você começou a enxergar alguma coisas que você não via antes? Tá, então eu acho uma questão assim interessante também isso. Por exemplo, a primeira coisa que todo mundo tem que perceber é que empreender é bom, né? E no Brasil a gente está numa terra de oportunidade. Eu falo que é o velho oeste dos negócios, né? Estados Unidos você ia lá atrás de ouro. No Brasil a economia nossa, o mercado está crescendo muito, então é um lugar de muita oportunidade. Então empreender é bom, né? Essa é a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que empreender. Se você não quer, por exemplo, abrir um negócio, você tem que empreender na sua carreira. E aí quando a gente fala em empreender na carreira, ou empreender na sua vida, até para casar você tem que empreender, né? Não é? Você ficar sentado dentro jogando videogame no seu quarto a vida inteira, você não é uma ninguém para você casar, não. Tem que pelo menos conectar na internet para você jogar com alguém, né? Então eu quero deixar bem claro que eu gosto muito disso, tá? E isso é independente de concepção religiosa ou partidária, né? Vou pensar assim. Num segundo momento, quando você faz essa pergunta, eu acho que a gente não se acaba mudando o seu jeito ou sua personalidade, né? Você se acaba mudando algumas questões, né? Então eu acho que hoje eu tenho uma situação interessante. Em termos de exposição, na feira eu tinha muito mais exposição do que eu tenho hoje, enquanto pessoa, assim. Eu ia pro meio do canteiro da feira, eu ficava na casa da minha mãe, e eu ficava gritando lá, né? Um pacote de tal produto por 3, 2 por 5, né? Você tinha que chamar a atenção e não tinha jeito, quem estava oferecendo acabava fazendo isso. Hoje eu já tenho uma situação muito legal, assim. Esses dias eu fui numa formatura de uma turma lá, era mais de uma turma e mais de um curso na faculdade. Tinha lá um teatro lotado de gente, e eu fui assistir a formatura junto com os familiares. Ninguém sabia que eu estava lá, né? Tava eu e os sócios, que eu acho muito, muito legal. Você ficava lá, você batia palma, né? Você via que tinha professor que era mais aplaudido que o outro, e você estava lá no meio, junto com todo mundo, e ninguém nem sabia que você estava lá, né? Então, eu acho que tudo tem uma forma de fazer, né? Eu acho que hoje você tem que fazer o que é necessário e você só altera a forma. Então, atender telefone, né? Eu costumo atender telefone quando é para negócio no menor tempo possível, né? E aí você acostuma também falar o menor tempo possível, porque você trabalha 6 dias na semana e fica com menos tempo para fazer suas coisas pessoais, você acaba fazendo isso. Você fica mais prático, mas não quer dizer que você se tornou melhor ou pior, né? Você tem que separar um pouco, né? Sua conduta enquanto você está à frente do negócio da sua conduta como pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu for fazer um negócio com você para minha empresa,
Eu vou tentar matar você no preço se a questão for preço. Mas às vezes quando eu saio para comprar uma coisa para mim, eu vou lá na sua loja, talvez eu não me importe muito. Se eu gostar, eu compro, né? Para a empresa não é só eu gostar. Atender uma especificação, eu tenho que buscar um preço diferente, né? Então às vezes a pessoa pode interpretar mal, falar ela é uma pessoa rude para fazer um negócio, e de repente o outro pode achar que eu sou legal demais, o outro é bobo, né? Quando foi. Mas eu acho que são questões diferentes. O importante de tudo isso é você ser fiel àquilo que você tem na sua vida, né? O que você trouxe de casa, essas questões sociais que você trouxe da escola, que é um grande momento que você passa, e com base nas suas crenças você continua do jeito que você é, né? Então eu acho que a gente se adapta conforme você vai tendo experiências ou em relação ao lugar que você está, né? Por exemplo, se nós tivéssemos nos encontrado em outro lugar, né, a gente poderia estar assim, conversando mais tranquilo, né, mais descontraído, né, porque eu conheço o Vitor aqui, ainda então é natural, a gente fica um pouco assim, mas eu acho que são questões normais, igual aqui, igual você está na empresa, igual você está falando com o pessoal. Eu acho que isso assim não muda muito, só tem uma adaptação só, sabe? Não vai influenciar, não é para ser, né? Não pode ser, na verdade. Eu queria voltar no começo dessa resposta, onde você fala que o Brasil é um lugar de muitas oportunidades, e perguntar então, por qual motivo você decidiu abrir uma empresa nos Estados Unidos, uma faculdade nos Estados Unidos? Para trazer dinheiro para o Brasil. Na verdade, eu entendo o seguinte, ó, eu acho que complementa alguma coisa. Quando você abre uma empresa, você tem objetivos. Para você cumprir os seus objetivos, você precisa de pessoas que vão se relacionar com a sua empresa. Sua empresa vai se relacionar com as pessoas e com o ambiente. E todo mundo que está na iniciativa privada quer alguma coisa. Se você não quer dinheiro, você quer outra coisa. Então vamos imaginar, você tem uma ONG, você quer preservar Mata Atlântica, você quer preservar a maior quantidade, você vai captar dinheiro para fazer aquilo. Se você tem um produto que você quer vender, você quer fazer com que sua atividade de venda de produto se torne, tenha o maior volume possível, no menor custo, para você ter o maior resultado possível. Sempre a gente quer alguma coisa, seja com fins lucrativos, sem fins lucrativos, mas na iniciativa privada, né? A gente sempre quer alguma coisa. Mas esse querer seu, que é o seu desempenhar da sua atividade, se atingir seu objetivo, traz responsabilidades para vocês. Então, eu imagino que quando a gente levou a operação para fora do Brasil, é porque havia brasileiros no local que a gente estava abrindo, e que sim, a gente ganha dinheiro, e com o dinheiro que a gente ganha, a gente financia as nossas operações. Mas naquele momento a gente poderia levar alguma coisa que fosse bom para quem está lá fora também. Eu tenho uma coisa comigo que, se você quer ter uma coisa duradoura, tem que ser bom para as duas partes. É assim que você fideliza cliente, é assim que você acaba se mantendo por muitos anos num lugar. Tem uma empresa aqui na Avaré, vocês podem falar o nome ou não, mas ela é comércio, né? Ela tem, acho que se eu não me engano, o CNPJ dela tem de 100 a 110 anos. Né? O CNPJ é o registro da empresa. Pô, tem que ter orgulho de um negócio desse. Você passou por gerações, você passou por vários planos econômicos, várias situações. E se ela chegou onde chegou, porque a sociedade permitiu que ela estivesse ali. Comprou dela ou não. Mas enfim, ela teve um saldo positivo. Então eu acho que lógico que a gente busca lucro, mas se você tem um lugar onde você pode agregar mais, né? Além de ter o dinheiro, a gente escolhe onde você consiga agregar também. Então a gente foi para lá por uma questão de que poderia ganhar dinheiro e também atuar junto à comunidade brasileira lá. Empresarialmente falando, estrategicamente falando, falando dos Estados Unidos, tinha uma questão estratégica numa decisão que a gente estava fazendo no momento.
Hoje tem uma modalidade, né, de promover a educação no ensino superior, onde as pessoas podem ter um diploma brasileiro e um diploma fora do Brasil, né? Eles falam ter uma dupla titulação, por exemplo. Então a ida para lá também foi porque o mercado é muito atraente, também tem oportunidade de atuação lá. Um brasileiro que tem um diploma aqui, tem um diploma lá, também seria muito interessante. Então foi a primeira base para a gente montar uma faculdade lá fora. Foi essa decisão de poder ofertar uma dupla graduação, né? Então tem a parte boa, tem a parte da comunidade e tem a parte da projeção, do seu planejamento, né? E nós somos queridos ou odiados por causa disso. Além disso, como acabamos debatendo em um tópico anterior, deu para notar que nesse período pós-pandemia, principalmente durante, no caso, o marketing digital, o comércio em si, através da internet, acabou ganhando muita notoriedade. E muitas pessoas acabaram se integrando nesse tipo de meio. O senhor acredita que esse meio, por mais que já esteja crescente, como será o seu futuro? Novos empresários irão adentrar nesse mercado, na sociedade brasileira? Eu acho muito interessante isso. Vamos falar, por exemplo, que a gente vai ter uma evolução muito grande no mercado brasileiro aí. Hoje nós estamos aí com várias empresas, né, expandindo na área de comercialização de ações, participação no mercado acionário. Nós vamos ter uma demanda por produtos nessa área, produtos e ações. E eu acho que vai ter uma evolução parecida, né, com a Nasdaq que tem nos Estados Unidos, onde você compra empresas de tecnologia, etc, etc. Interessante de se estudar, por exemplo, no Nasdaq, que você tem empresas que surgem com propostas na área de tecnologia e que essas empresas elas vão trabalhando, mas em determinado momento elas têm que apresentar resultado. Isso demora muito a acontecer. E muitas delas, às vezes, acabam sendo incorporadas antes de ter um resultado maior. Tá falando onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar com isso no caso da Amazon, por exemplo. Acho que é Jeff Bezos. Isso. Mas a gente estava conversando muito, ele tem uma proposta, ele começou a comercializar livros, né, através da internet. Então tudo que você tem, né, voltado à tecnologia, e eu não digo só por causa da pandemia não, acho que é uma realidade que está na nossa vida, ela vai ter uma expansão muito grande, né? Então hoje você tem várias classificações. Tem os digital influencers, né? Sim. Tem os youtubers, né? Mas eu costumo chamar esse pessoal novo de infoprodutores, tá? Então os infoprodutores, eles atuam em diversos segmentos, né? Eles apresentam produtos para ser vendidos na internet, apresentam empresas para ser vendidas na internet. Se nós estamos crescendo como as maiores economias do mundo, uma hora vai ter que ter alguma coisa parecida com a Nasdaq aqui pra gente, né? Tem algumas ações sendo listadas nas bolsas, na bolsa, né? O Nasdaq, todos que a gente tem, para pegar a Bovespa, por exemplo, o principal, de algumas empresas voltadas a fintechs, por exemplo, vamos falar alguns nomes assim, fintechs, por exemplo, que estão captando recursos, inclusive, para investir em empresas de tecnologia ou ajudando algumas a abrir capital. Tirando isso, né, você tem vários influencers aí com muito público. E isso está fazendo com que esteja arrastando uma legião de fãs para o mesmo caminho. Então eu acho inevitável o empreendedorismo, tanto quanto empresa, como uma figura, né? Por exemplo, ter o mesmo destaque que um artista, né? Vamos colocar assim, um cantor, enfim. Então eu acho isso inevitável. Novos negócios vão surgir nessa área, muitos produtos vão ser consumidos de forma diferente, né? Hoje você está assistindo lá um podcast, né? Aí você coloca assim, se você se matricular e tal, você ganha, né? E aí você acaba tendo isso. Então eu acho que é inevitável e o comércio vai crescer muito nesse sentido. Foi a aposta da Amazon, né? E saiu na frente de um monte de lugar. Então sim, você tem razão.
Eu acho que nós vamos conhecer um novo tipo de mercado, um novo tipo de comércio, um novo tipo de consumidor daqui a um tempo. No Brasil, tudo demorava mais para ver. Hoje, a gente está quase em tempo real com qualquer coisa que saia no mundo, né? Por exemplo, o iPhone demorava muito tempo para sair aqui. Hoje, acho que em uma semana, o mesmo modelo do iPhone é lançado no mundo inteiro, né? Então, você tem razão. Eu acho que a gente vai ter muitos negócios assim, né? E o marketing digital chegou aí para vender tudo, né? De forma diferente, né? Eu já, gostando do ponto que ele abriu sobre os novos empreendedores que vêm aqui na frente, que vão pela frente, que os estudantes que pensam em ser empreendedores, assim como você foi um deles, eu gostaria que você tentasse dizer uma mensagem ou algum conselho para eles, assim, para eles seguirem o caminho do empreendedorismo. Eu acho assim, tem que ter esperança e fé. Esperança. Eu acho que isso aí tem muito a ver com aquilo que eu falo, que o ser humano, vamos colocar assim, eu acho que o ser humano está vivo quando ele tem esperança e fé. Esperança todo mundo precisa. Eu preciso acreditar que uma coisa melhor vai acontecer na minha vida, né? Eu estou aqui, chego até lá. Você tem que vislumbrar o lá. Você tem esperança. E fé é você acreditar que você é capaz de fazer tudo que é necessário para chegar até ali. Então tem que ter isso com ele, né? Tem que ser perseverante, né? Tem que insistir em ser empreendedor. Isso não significa insistir no mesmo produto, no mesmo negócio, né? Você tem várias pessoas, né, que se posicionam hoje no mercado, não ficar falando o nome, mas tem gente que, acho que aquele cara que era dono da Chili Beans, para não ficar falando o nome, ele disse que quebrou 9 vezes, né, antes de ter o modelo da Chili Beans. Então você tem que insistir, como você aprende, tem que ter perseverança. E uma outra coisa que eu acho interessante é definir aquilo que você quer, né? Porque eu falo que você tem que ter a habilidade de administrar recursos escassos diante de necessidades ilimitadas, né? Essa é a arte que... E eu acho que o tempo é uma coisa muito interessante. Então, eu acho que o sucesso, né, começa em você equilibrar tempo e dinheiro. Você tem que ter isso no seu objetivo. Se você não calibrar isso direito, você vai ficar a sua vida inteira tentando ganhar dinheiro ou ganhando dinheiro e você não vai usar, né? Se você não precisa de tanto dinheiro para aquilo que você tem de perspectiva de vida, você pode parar antes ou adequar tudo aquilo que você quer fazer para ter um modelo de vida, né? Então, eu acho que se você colocar tudo isso aí e determinar o que você quer fazer, quanto você quer ter de tempo e quanto você quer ter de dinheiro, qual a equação entre uma coisa e outra, você consegue atingir seu objetivo. E atingir o objetivo que importa. Aí sim você vai ter sucesso, né? Então, eu acho que se você fizer isso desde o começo, pensar nisso tudo, e depois você se lançar a fazer a escolha de uma atividade, inovação, fala muito em inovar. Você não precisa inovar, fala assim, vou fazer pizza diferente, vou comercializar pela internet. Não precisa criar um negócio novo, né? Com comida diferente, sem nenhum nome. Não é esse o caso, né? Mas sempre colocar isso na cabeça, né? Essa equação, esse tempo e dinheiro tem que estar, porque daí você vai ajustando o plano de negócio, você vai fazendo tudo que você tem que fazer, seu planejamento estratégico para 5, para 10 anos, você vai adequando tudo isso, faz o que é necessário. Né? Porque tem muita gente que fica criando fórmulas mirabolantes e um monte de coisa e não faz o que é necessário. E aí ele não vai ter sucesso, né? Vamos pensar assim. Eu fico vendo às vezes ali tudo, né? Tanto que uma empresa grande tem o cara que está no semáforo, né? Eu fico imaginando, né, qual é a relação tempo e dinheiro de um e do outro. Se tiver adequado ao que ele pensou e tiver correto, ambos têm sucesso e ambos são felizes, né? A situação maior é a seguinte, na minha opinião, o que mais conta é a liberdade. E para você ter liberdade, você tem que estar muito bem equilibrado na sua equação entre tempo e dinheiro.
senão você não consegue, né? Você vai ficar escravo das coisas que você tem e nunca vai chegar nisso. Então eu acho que daí você chegou no sucesso, você chegou naquilo que você queria, e o que eu acho que todo mundo quer é ter liberdade, né? Independente de quanto dinheiro você tenha ou quanto dinheiro você não tenha. Eu gostaria de fazer uma dinâmica agora para finalizar, senhor. Fazer umas perguntas rápidas, bate-bola. Eu vou perguntar e o que vier na sua mente você responde, tá? Uma atividade de lazer. Pescar. Uma frase de inspiração que eu goste. Uma frase de inspiração. Eu já falei isso pra... Acho que o ser humano só tá vivo quando ele tem esperança e fé. Comida favorita. Sashimi. A família é? Tudo pra mim. Maior desafio. Ser um bom pai. Maior inspiração. Uma inspiração. O seu Luiz, que trabalha na limpeza da FATEC. A felicidade. O que a felicidade significa pra você? Felicidade? Felicidade pra mim é estar perto da minha família. É isso. É muito importante, né, nesse negócio. É o que mais apoia. E eu queria finalizar dizendo que obrigado por todo mundo estar aqui, os apresentadores, os próprios que gravam ali, o pessoal do apoio ali que ajudou, o próprio Paulo que proporcionou essa estrutura aqui para fazer, e o senhor por disponibilizar o tempo seu para falar aqui com a gente. E muito obrigado e adeus, né? É isso. Não, mas fala que sempre motivo de orgulho estar aqui, né? Eu tenho uma filha que estuda aqui com vocês, e tem um filho que já estudou aqui, né? No Fernando Isabel, e eu acho que é importante, né? Você estar por perto, né? Da escola, participar, né, das questões. Eu que agradeço a oportunidade, né? Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.